exemplo, tá aqui outro exemplo também. Existem sim, Paulo, porque a gente vive num mundo onde, principalmente num sistema que é totalmente, como dizia o Cazuza, 100% selvagem, o capitalismo, onde quase tudo, e principalmente quando tem aqueles princípios dizendo, não existe almoço de graça. É uma frase nem que na casa da sogra. Eu não gosto. Tem que levar o refrigerante. Você é verdade. Mas existem pessoas que se doam para o bem comum. Você acredita nisso? Que como você acredita que o seu trabalho é um trabalho, a sua intenção é um mundo melhor para as pessoas naturalmente. Com certeza. Assim, existem muitas com pessoas certeza. assim, não é? Mas você sabe que tudo, Dantas, tudo parte de uma consciência que você passa a ter. Isso é de uma educação. Porque veja bem, eu sempre fui ligado à música, ou eu estava trabalhando com desenhos de engenharia, ou eu estava estudando música. Mas quando comecei a trabalhar com um projeto ligado ao petróleo, que é um projeto da Petrobras, as empresas que eu entrava, uma vez por mês dava palestra sobre meio ambiente. Você dava? Não. A empresa dava. Correto, entendi. Uma vez por mês. Eu tive palestra na Camargo Correia, eu tive palestra na Alcoa, onde eu trabalhei, tive palestra na KTY, na Genpro, dada inclusive pelo pessoal da Odebrecht. Estava sempre uma vez por mês, todo lugar. Você entra, você tem aquele curso de integração, que eles chamam de integração para você atender a política de qualidade da empresa. Aí na política de qualidade da empresa, você tem a palestra do meio ambiente, tem a palestra de segurança, tem a palestra de uma série de coisas. É nessas palestras que eu passei a ter gosto por isso, entendeu? Por isso que é necessário haver palestra de consciência, palestra sobre cultura, sobre meio ambiente, sobre parte social, qual é o dever do cidadão diante da sociedade, porque muitas pessoas acabam se apaixonando pelo assunto, como eu me apaixonei. Então o que acontece? Eu passei a gostar desse assunto. Aí comecei a estudar também sobre essas coisas. Isso acontece mais hoje, até Paulo, nas empresas, essa questão de palestras, de incentivos, entre outras coisas. Hoje está acontecendo mais. Até porque é necessário, hoje as empresas... A ISO 9000, não sei das quantas, estão meio exigindo. Forçada, por exemplo, porque para reduzir os acidentes, a consciência hoje no trabalhador, tem a questão da qualificação profissional, para preparar aquele indivíduo mais para um ambiente de trabalho. Hoje as empresas elas estão despertando uma consciência que nós temos que ter um ambiente de trabalho saudável, porque você tem empresas que fazem, a maioria das empresas fazem pesquisa de crime organizacional. Por quê? Porque ela quer saber do bem-estar, porque ela tendo um funcionário feliz, ele vai produzir mais. Então, tem aquele negócio também de hoje você entrar no mercado. Como é que você está lidando com o meio ambiente? Seu produto é aceito dependendo de como é que você lidar com o meio ambiente. Acho isso exatamente, não é. Olha, no certificado agora, que muitas empresas têm que ter o certificado do ISO 9000, né? Inclusive, muitos contratos, até de licitação mesmo, de obras, também de projetos, essas coisas, eles pedem certificado de patrocínio, com projeto de origem da matéria-prima. Exatamente. Como a Suzana Celulose, que é do grupo isso, Votorantim. Eles fazem um trabalho Veracel. Eles fazem. A questão social. A questão social. Existe um selo de certificação. A Alcoa, inclusive, libera 3 milhões por ano de dólares, porque a Alcoa está em 40 países, né? Então é uma empresa fortíssima. O que é? Ela, alumínio. Tudo que você imaginar de alumínio passou pela Alcoa. Alcoa. Ela está, inclusive, Dantas, numa cidade do Ceará chamada Maranguape. Onde está a Vicunha. Ela tem uma refinaria grandíssima no Maranhão também, lá onde ele extrai mesmo todo o material para se fazer, a matéria-prima para fazer. Falar, inclusive, na responsabilidade dessas empresas, o que é perfeito. Mas você acha que ainda há muitas empresas que não têm esse compromisso? Você acha que ainda? Eu acho. E é preciso muitas empresas que maquiam, Dantas. Eu acho. Que faz a agora eu vou te dizer uma coisa, Dantas, trazendo um pouquinho para o trabalho que eu faço. Você quer ver uma entidade que deveria ter um pouco de consciência ambiental e não tem, mas eles estão começando a abrir um pouco as portas? A igreja. A igreja. Sabe por quê? Porque a igreja ela tem uma forte influência na educação de uma pessoa. Eu falo isso porque, bom, no meu tempo,
não existia internet, não existia televisão, não existia nada. Eu tinha duas influências na educação. Eu tinha influência da educação da família e a doutrina da igreja. Eram essas coisas aí que eu era envolvido, que me direcionou. Eu não podia assistir televisão, porque não podia. Então, mas mesmo tendo tudo isso, a igreja ainda vetou, hein? Aí o que acontece? Eu estou te dizendo isso para você sentir qual é a forte influência que a igreja tem sobre um cidadão. Então, a igreja ela tem responsabilidade social também. Ela tem responsabilidade social e de cidadania. Ela sempre teve essa parte social. Mas, olha, só forte, teoricamente. Você acha que a igreja não teve? Porque, por exemplo, a gente vê grandes movimentos, até volta me corrigir também você, porque, veja, a igreja ela está no geral, eu estou dizendo a igreja no geral, no geral, independente presente, de bandeira. né? Ela está presente em muitos movimentos sociais. Em muitos movimentos sociais, mas você quer ver? A parte ambiental falta. Isso, aí tudo bem. Então, a minha igreja, por exemplo, a minha não, vamos falar de modo geral. Eu nunca vi uma pessoa fazer uma reunião e falar, pessoal, vamos evitar de fazer invasões na área de preservação ambiental. Não vamos jogar lixo na rua. Sabe? Sei. Não vamos desperdiçar água. Essas coisas são coisas que não acontecem. Não estão ligadas à parte ecológica, mas eles estão abrindo espaços para quem tenha com um pouco de conhecimento. Eu não sou formado nisso, entendeu? Estou fazendo, inclusive, técnico em gestão ambiental porque gosto. Mas eu não sou formado ainda. Mas tudo que eu aprendo, eu passo. Porque eles estão abrindo as portas para isso. Mas a igreja, ela tem responsabilidade de formar o cidadão nesse sentido. Mas aí que é interessante, você tocou num assunto muito importante, inclusive para o dia a dia, para a natureza, para o homem e para a vida. O líder de uma igreja, obviamente, das religiões comuns, pelo menos que a gente conhece, é o pastor, não é? Depois da igreja católica é o padre. Essas pessoas, elas não dão, quando você vai eu não sei, eu não me lembro de ter visto, não me lembro de ter ido na igreja e o pastor ter falado, você lembrou muito bem. Não sei se você lembra, o seu pastor faz isso da sua igreja, deles darem essa consciência ao fiel lá, às pessoas. Não tem. Eles não tiram um tempinho, porque eles estudam muito a Bíblia, né? Bíblia, né? O pastor ele vai lá e ele fala de versículos, tintim por tintim, letra a letra, mas eles tiram alguns minutos para falar do meio ambiente, do cotidiano da vida. Não. Agora, e aí, com esse trabalho meu, que é o trabalho que esse projeto que eu faço, que é de consciência ambiental e cultural, eles estão abrindo as portas para eu dar palestra. Né? Por exemplo, de domingo sempre tem escola dominical. Normalmente nessas escolas dominical são classes separadas, adolescentes, jovens, mulheres, adultos, crianças e tal. Quando eu dou a palestra, unifica tudo. Então fica uma igreja mais ampla, e aí eu dou a palestra. Eu tenho, inclusive, apoio da SANED. A SANED me liberou 3 caixas aí de material de consciência ambiental que eu distribuo nas palestras que eu dou. Então, agora está se começando a abrir as portas para isso, por causa desse trabalho que eu estou fazendo. Mas tudo bem, mas você acha que esse negócio vai um pouco, partindo da direção da igreja, da entidade? Mas não é uma coisa que está forte, está começando. É uma consciência que eles também não têm. Você está entendendo? Tem muitas coisas... eu sou uma pessoa que eu posso falar isso, porque eu moro na periferia. E morei em periferias piores ainda que estou hoje, que é lá no Butantã. As pessoas não têm a menor consciência no que diz respeito ao meio ambiente. É mesmo. O indivíduo ele é capaz... No detalhe. O indivíduo ele é capaz de pegar o lixo da casa dele e jogar na porta do vizinho só para se livrar do lixo. Mas com todas essas campanhas que tem na mídia, você acha que o cidadão... É muito pouco. Qualquer área que o pessoal vê que está livre, o pessoal faz daquilo lá um lixão. Você acredita, Paulo, no seu ponto de vista, você acredita que, aí onde você falou uma coisa interessante, onde a igreja poderia usar a sua influência, por exemplo, as pessoas por serem tão simples, e nós como eu também, que moro na periferia, que de fato a gente consegue enxergar isso mesmo. Eu vejo onde eu moro, por exemplo, muitos entulhos, muitos lixos lá jogados, muros, essas coisas. Mas as pessoas simples, elas acreditam muito ali naquela palavra, na palavra do líder da igreja, daquele líder lá da igreja que elas frequentam. Você acredita que não é uma forma positiva essa, se a igreja ela tivesse um bom tempo para cuidar disso? Porque como é que entra na cabeça dessas pessoas então? De que forma? Essa seria uma forma? Não, essa forma, porque eu estou trabalhando de fazer essa palestra de consciências na igreja, isso daí tem força. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas quando vão para a igreja, eles já vão predisposto a ouvir alguma coisa.